Olá, amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal A Última Batalha. Hoje eu quero fazer uma meditação relacionada a Juízes capítulo 6. Já tenho aqui a minha Bíblia aberta nesse capítulo, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa receber mais vídeos como esse, falando a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deixa também seu like, seu joinha, para que você possa aí colaborar com esse ministério, A Última Batalha, que é o ministério que nós temos para poder estender ou levar o evangelho a todas as pessoas de fala portuguesa. E que você possa compartilhar também esse vídeo, se você gostou, para que possa expandir o evangelho e assim também possa atrair mais pessoas para o reino de Deus. Bem, a meditação aqui no livro de Juízes, capítulo 6. É interessante que o capítulo 6, ele já começa a narrativa aonde os filhos de Israel, eles estavam agora fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Se nós voltarmos um pouquinho atrás da história, nós vamos ver como Deus libertou Israel da escravidão do Egito. E Deus disse assim: olha, eu vou levar vocês a uma terra onde mana leite e mel. Essa era a terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Agora, era a terra que Deus havia prometido a Abraão. Mas o que aconteceu? Quando eles estão para entrar na terra prometida, Deus disse assim: olha, eu vou dar a terra para vocês. Eu vou expulsar os povos daquela terra. Mas tem uma condição. Vocês não adorem os ídolos daquela terra. Não sigam os ídolos daquela terra. O que aconteceu? Passados-se alguns anos depois, os pais morreram, os filhos agora ali se acomodaram nos ensinamentos dos pais, e aqui diz que os filhos de Israel começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E então, por consequência disso, o Senhor os entregou às mãos dos midianitas por 7 anos. Juízes, capítulo 6, verso 1. Sabe, a desobediência de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus naquela época, levou-os a serem entregues pelo próprio Senhor nas mãos dos midianitas. Agora, os midianitas, prevalecendo em poder contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e fortalezas. Os filhos de Israel agora começam a fazer covas, cavernas, para que eles possam então se esconder de medo dos midianitas. Essa história é uma história triste, porque os midianitas, agora eles invadem as terras israelitas e eles sempre vão ali e atacam aquelas terras e eles roubam tudo que aquelas terras produzem, eles levam a sua colheita, levam o seu gado, as suas ovelhas, eles levam tudo que tem de melhor naquela terra. Eles devastam totalmente aquele local, aquele lugar, aquele povo. E agora o povo de Israel fica na miséria total. O povo de Israel fica numa pobreza total. 7 anos, a mesma coisa se passa todos os anos. A todo momento. E como se não bastasse, não somente os midianitas, mas a Bíblia relata que outros povos também aproveitavam a situação e invadiam, como por exemplo os povos do Oriente e também outros povos mais, como a Bíblia nos relata. Bem, Israel agora, em sua pobreza, em sua miséria, começa a lembrar-se novamente do Senhor. E agora começa a orar, a clamar a Deus por libertação, a clamar a Deus por ajuda, porque já não suportam mais aqueles atos que os midianitas e os amalequitas estavam causando ali contra eles. E eles começam então a clamar ao Senhor,
por causa dos medianitas, diz o verso 7. Aí o verso 8 diz que o Senhor enviou um profeta para Israel. Mas olha que interessante, Deus manda um profeta para Israel. O profeta agora ele faz com que Israel lembre-se de quando Deus os tirou da terra do Egito, de quando Deus expulsou as pessoas diante deles que viviam naquelas terras para que eles tomassem posse daquelas terras. E agora o profeta, que é a voz do Senhor, que veio para falar aquela mensagem que o Senhor diz, no verso 10 diz assim: eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Deus falando para o povo de Israel através do seu servo, o profeta. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, em outras palavras, não são esses ídolos que vocês estavam adorando. Sou eu, o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, disse Deus. Mas, o que aconteceu? Não destes ouvido à minha voz. Ou seja, Deus estava aqui fazendo o povo lembrar que o único e verdadeiro Deus de Israel era ele. Mas o povo não deu ouvidos à voz dele, à voz de Deus, e por consequência, os midianitas, amalequitas e outros povos orientais estavam destruindo a terra de Israel. Tornou-se uma terra pobre. Olha que contraste, amigos. Veja que contraste. Deus um dia havia prometido a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te direcionarei, te guiarei para uma terra aonde eu prometo a você que mana leite e mel. Essa promessa se cumpre muitos anos depois. Claro que essa promessa tinha duplo sentido. Era a promessa de que Deus estabeleceria o seu povo nas terras de Canaã, na terra parcialmente a promessa de Deus, que é aquelas terras onde Deus fez com que eles se povoassem, expulsassem os povos daquela terra, mas a promessa também da Canaã celestial, onde Deus vai restaurar todas as coisas e entregar para Abraão e sua descendência. Agora veja que contraste. Deus promete para Abraão. Depois de muitos anos, Deus tira o povo, o filho de Abraão, que estavam ali sofrendo no Egito como escravos, leva para a terra prometida, entrega a terra para eles, uma terra riquíssima, como diz a palavra de Deus, que mana leite e mel, uma terra aonde produzia muito, e não somente produzia muito, como produzia os frutos de forma extraordinária, que ninguém nunca havia visto. A Bíblia relata que um cacho de uva precisava ser carregado por 2 homens. E os homens daquela terra eram gigantes. Não eram pequenos, baixos como nós somos hoje. Veja como produtivo era aquela terra. E aí, a produção daquela terra, os midianitas, amalequitas, eles passavam e levavam tudo. E aquele povo, que era para ser um povo rico e próspero, agora se torna um povo pobre e miserável. Mas diante desse povo idólatra, que se torna idólatra, que começa a adorar os ídolos daquela terra, que se esquece das promessas que o Senhor havia feito para eles e da ordem que o Senhor havia dado para eles. No meio daquele povo, havia um homem que não se curvava diante de Baal. Claro que haviam outros mais, mas a Bíblia relata o nome de um homem, e esse homem chamado Gideão. No verso 11 do capítulo 6, o relato bíblico diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o obsrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para o esconder dos midianitas. Agora, esse servo do Senhor chamado Gideão, ele agora está ali cuidando das coisas, cuidando do seu alimento, está vigiando
pelo seu alimento, para que o inimigo não venha e não ataque. E ele usa aqui uma estratégia muito inteligente. Ele vai malhar o trigo no lagar, no local onde se produzia a uva, o suco da uva, o puro suco da uva. Ali no lagar, ele então começa a malhar o trigo. O inimigo nunca ia imaginar que o trigo estaria no lagar, porque o lagar é o lugar da uva, mas esse servo do Senhor está ali trabalhando, vigiando o seu alimento de cada dia. E agora então o anjo do Senhor vem, se assenta debaixo do carvalho e ali então ele se apresenta a Gideão. O verso 12 diz: quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que interessante, como o anjo, ele chega falando com Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. Deus conhecia Gideão. Gideão, por mais que aquelas pessoas decidiram seguir a Baal, Gideão era valente, Gideão era temente, Gideão era fiel a Deus. Gideão não se curvava diante de Baal e dos ídolos dos povos daquela terra. Disse mais, Gideão lhe respondeu, Gideão agora responde ao anjo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele agora faz uma pergunta. Se o Senhor é conosco, se Deus está conosco, por que aconteceu todas essas coisas, essas maldições com o seu povo? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ora, como pode, se o Senhor é conosco, como pode isso tudo acontecer? Se os nossos pais diziam que o Senhor mesmo tirou eles do Egito, da escravidão do Egito, e nos contou as histórias de tudo como aconteceu, das maravilhas e milagres que foram operadas em nome do Senhor, de como o mar se abriu e o povo passou em terra seca e atravessou o mar, fugindo dos soldados de Faraó. E ao terminar de atravessar o mar, quando os soldados de Faraó entram para poder fazer com que o povo volte à escravidão, as águas do mar se fecham novamente. Isso é um milagre, que somente o poder de Deus pode fazer um milagre desse. Nada, não existe nada. É por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para os homens. Porque os homens, em suas ciências, em suas sabedorias, eles não conseguem entender o que é um milagre de Deus. E muitas vezes eles até mesmo duvidam que Deus existe. Mas Deus é Deus. Deus não é você, Deus não sou eu. Nós não somos deuses e muito menos semideuses, como mostra, por exemplo, a Disney, Hollywood, os semideuses que são os supostos salvadores da humanidade. Não, amigo. Deus é supremo. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E Deus se preocupa com você. E Deus se preocupa com o seu povo. E Deus cuida do seu povo. E Deus faz milagres e maravilhas, coisas que é impossíveis ao ser humano fazer. Deus faz. Porque Deus simplesmente é Deus. Ok? Então vamos voltar aqui ao texto bíblico. Continuando no capítulo 6, no verso 14. O Senhor olhou para ele, olha para Gideão, e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha que interessante, a humildade desse servo, a humildade desse profeta de Deus, Gideão. Senhor, eu entendo, Senhor, que o Senhor me enviou. Eu entendo, eu conheço e sei quem é o Senhor. Mas como que eu posso livrar esse povo das mãos dos midianitas? Os midianitas, eles têm os melhores soldados dessa época. Os midianitas, eles vêm aqui e eles acabam com tudo e arrasam com tudo. Os midianitas, junto com outros povos, eles têm um exército gigantesco. E como que eu, um pobre homem, ali da família mais pobre da tribo de Manassés,
O menor da família, ou seja, aquele que a família talvez excluía até, esse daí não vai servir para nada, talvez pensavam assim dele. Ele disse, como que posso eu livrar o teu povo? Como que eu posso livrar Israel? Gideão aqui, ele não estava duvidando do poder de Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Mas Gideão aqui estava se humilhando diante de Deus. Gideão aqui estava colocando-se como um servo humilde e olhando agora para a sua pequenez e dizendo assim, Senhor, não tem como. Como? Como eu vou fazer isso? É impossível, não tem como. Tornou-lhe o Senhor, eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão. Gideão continuou a conversa com o Senhor, com Deus. Gideão, ele estava cuidando do seu alimento, ele estava trabalhando, malhando trigo no lagar, protegendo o seu alimento, ele estava vigiando para que o inimigo não tomasse o seu alimento. Agora Gideão tem um encontro com o Senhor, o anjo do Senhor vem encontrar com Gideão, e agora ele começa a ouvir a palavra do Senhor, e agora então Gideão começa a orar ao Senhor, começa a falar com o Senhor, ele ouve e fala, ele ouve e fala. Nós hoje podemos ouvir a voz de Deus através da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nós, ao estudarmos a Bíblia, nós estamos como que ouvindo a voz de Deus. E ao mesmo tempo nós podemos orar e falar com Deus. E Deus nos ouve. Assim como o Senhor estava ouvindo Gideão e estava dialogando, conversando com Gideão, nós podemos conversar com Deus através da oração. Como se conversa com um melhor amigo, nós podemos falar com Deus. Podemos ouvir a palavra de Deus e podemos vigiar sobre o nosso alimento, aquilo que é o mais importante para a nossa sobrevivência, que é o alimento espiritual, o estudo diário da palavra de Deus. E assim fazia Gideão. Gideão, ele vigiava sobre o seu alimento, claro que era um alimento físico, mas podemos fazer uma alusão sobre o alimento espiritual, que é a Bíblia. Gideão, ele ouviu a voz do anjo do Senhor, ele ouviu ao Senhor, ele ouviu as palavras do Senhor, e Gideão também falou com o Senhor, ele orou ao Senhor. Esses três elementos deste momento da vida de Gideão, quando ele está vigiando, quando ele está ouvindo a Deus e ele está falando com Deus, orando com Deus, capacita Gideão para receber o poder do Espírito Santo. Não é isso que você quer receber na sua vida? O poder do Espírito Santo? Se você continuar lendo aqui, você vai ver que Gideão continua um diálogo com Deus. E quando nós chegamos no verso 34, olha só que interessante o que diz. Verso 34 do capítulo 6 de Juízes. Você que está chegando agora, você que está ouvindo este vídeo agora, por favor, preste atenção. É muito importante o que esse verso diz. Estou lendo Juízes capítulo 6, verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Gideão, após ele vigiar, após ele ouvir a palavra de Deus e orar a Deus, falar com Deus, ele agora é revestido do Espírito de Deus, para poder executar a obra de Deus, porque a obra não era de Gideão. Gideão, ela foi apenas um instrumento usado por Deus, porque ele se colocou à disposição de Deus, porque ele sabia e conhecia quem era o Deus que ele servia. Não o Deus que o seu pai servia, que o seu próprio pai servia, que o seu próprio pai levantou o altar ao Deus, falso Deus Baal. Mas Gideão não seguiu esse falso caminho do seu pai. Gideão seguiu firme e valente nos caminhos do Senhor. Agora, se você continuar lendo aqui o capítulo 6 e o capítulo 7, você vai ver tudo o que aconteceu e como Deus conduziu a vida de Gideão para a batalha. Gideão, ele consegue recrutar 32 mil soldados de Israel. Era um grande exército em Israel. Mas
mesmo sendo um grande exército, imagina um exército de 32 mil soldados. O exército midianita era muito maior. O relato bíblico diz que tinha 150 mil soldados. Agora eu digo, o que são 32 mil diante de 150 mil? Não são nada. Diz que aquele exército é comparado à areia da beira-mar. Era como que incontável, no sentido figurativo de dizer, olha, era muito grande. Era muito grande. Eram muitos soldados. 32 mil homens, impossível de vencer 150 mil homens. Deus então olha para Gideão e diz assim, Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Não dá para você ir com esses homens todos aí, tem muita gente. Talvez Gideão ficou pensando assim, mas Senhor, 32 mil, o inimigo lá tem 150 mil, e o Senhor ainda diz que aqui tem muita gente, mas Gideão, obediente à voz de Deus, ele somente ouviu. E Deus disse assim, Gideão, fala para esses que eles estão com medo de ir para a guerra, que são covardes e coisa e tal, fala para eles que eles podem voltar para ir pro outro lado, que eles não vão seguir para a guerra não. Então Gideão fala para aqueles soldados e ali saíram então 22 mil. E Gideão agora fica com 10 mil. 10 mil? Quantos porcentos de 150 mil? Nem 1%. Nem 1%. Agora então, Deus diz assim, olha Gideão, eu estive analisando o seu exército e ainda são muitos. Manda eles passarem lá na água, no rio, e beber a água. Aí ele diz assim, os homens que tomarem a água, que beberem a água, como os cães, que passarem assim, só pegar com a mão, beber e já continuar seguindo, esses vão para a guerra. Os que se ajoelharem para beber água, manda voltar para casa. Agora então, Deus usa esses 300 homens, esses 300 soldados, mais o seu capitão, Gideão, e Deus faz com que eles vençam sobre os midianitas. E agora, Gideão consegue, Deus livra o seu povo através de Gideão, o seu servo. Meus queridos, trazendo essa história para o nosso dia, trazendo essa história para a nossa vida espiritual, quantas lições podemos aprender? Gideão vigiava sobre o seu alimento. Gideão estava atento sobre o seu alimento para que o inimigo não viesse e tomasse o seu alimento. Espiritualmente falando, a Bíblia é o alimento do cristão. Nós temos que vigiar, nós temos que estar atento para que o inimigo não venha querer roubar o nosso alimento. Hoje em dia existem muitos mercenários que estão desviando os olhos do povo da palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus. Eles pegam texto bíblico, eles leem e eles interpretam por si mesmo, mas eles não deixam que a própria Bíblia se interpretem. E surgem falsas ideias e falsas teorias e coisas loucas que estão surgindo dentro do próprio cristianismo hoje. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que cuidar do nosso alimento espiritual, porque o alimento espiritual é a Bíblia Sagrada, a voz de Deus. Gideão ouviu a voz de Deus. É por isso que nós devemos, além de cuidar da palavra de Deus, estudar, examinar, esquadrinhar, para que possamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Muitas pessoas dizem assim, que será que Deus vai revelar para mim no culto hoje? Meu amigo, aqui está tudo revelado para a sua vida. Você não precisa de falsos profetas e mercenários para te trazer revelações. Pessoas que dizem ser profetas de Deus, que dizem ser pastores, pastoras, mas que na verdade estão apenas para roubar e enganar o rebanho de Deus. Vá à Bíblia, a palavra de Deus, aqui é a revelação para você. Ouvir a voz de Deus é muito importante. Agora, não só ouvir, como falar com Deus, se comunicar com Deus, orar com Deus, reclamar com Deus, clamar a Deus.
Falar com Deus, leva os seus problemas a Deus. Quantas pessoas estão levando os problemas para a internet, os problemas, expondo os seus problemas para tantas pessoas publicamente, levando os problemas para outras pessoas que talvez não vivam uma vida em consagração com Deus. Meu querido, leve os seus problemas a Deus, porque Deus vai te ouvir. Fale com Deus como fala o seu melhor amigo, porque Ele vai te ouvir e vai te atender. Deus tem muitas maneiras de atender. Às vezes o silêncio de Deus, Ele está atendendo a sua oração. Nós só temos que saber como nós recebemos a maneira como Deus nos atende. Gideão falou com Deus, orou a Deus. E aí, depois disso, agora então, Deus vai te capacitar. E Deus vai derramar o Espírito Santo na sua vida. E você agora será capacitado para vencer a batalha do bem contra o mal. A última batalha que está para vir sobre esse mundo, quando Jesus vier para derrotar Satanás, então você estará capacitado, receber o Espírito Santo para lutar por Deus nessa a última batalha. Que Deus possa nos capacitar, nos conduzir e que nós possamos ser escolhidos do Senhor, assim como foi o seu servo Gideão. Que Deus te abençoe, que você possa estar vigilante, estar atento, vigiai e orai. Jesus falou isso constantemente. Se você for aqui em Lucas, no capítulo 21, Lucas capítulo 21, verso 36, Lucas, eu estou aqui com a minha Bíblia, você pode olhar na sua Bíblia também, Lucas 21, verso 36, o próprio Cristo, no seu sermão profético sobre a segunda vinda, da segunda volta dele mesmo, ele diz, vigiai em todo tempo. Quando Jesus diz vigiai em todo tempo, não é um pouco aqui, um pouco ali, é todo. Porque a palavra todo é tudo, tudo é tudo. Não tem meio termo, não tem um pedaço aqui, não tem, é tudo. Tudo é algo completo. Vigiai em todo o tempo, ou seja, no tempo todo. E ele diz mais, e orai, para que sejais considerados dignos de escapar de todas as coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando nós vigiamos, quando nós oramos, quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus tem uma promessa linda e maravilhosa para nós. Deus, Ele nos capacita. Em Apocalipse 3, 21, ele diz que aquele que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Vigiai e orai, porque Jesus muito em breve virá. Jesus virá em poucos anos.